dormir bem dá-nos anos de vida, literalmente, ok? O nosso sono, se não for suficiente para aquilo que nós precisamos, o nosso corpo não vai cumprir todas as funções, incluindo a regulação das emoções, ok? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Emocional, o podcast, e hoje temos aqui a querida Teresa Rebelo Pinto. Olá, Teresa, bem-vinda. Dormiste bem? Perguntam-me a mim e eu hoje pergunto a ti. Por acaso não te perguntei, mas pensei em perguntar, mas é uma coisa clássica, eu achei como é clássico, não te perguntei. Mas dormiste bem já agora? Eu bem, mas pronto, a minha inteligência emocional fez-me fazer a pergunta primeiro. Muito bem. Vou apresentar a Teresa. Para quem não conhece, a Teresa é psicóloga e somnologista, deixa assim, somnologista, fundadora da clínica Teresa Rebelo Pinto, onde coordena a equipa de Psicologia e Sono. Tem um mestrado em Psicologia Educacional, pós-graduação em Ciências do Sono, doutorando em Psicologia das Emoções e Bem-Estar na Universidade Católica e certificado em Sono pela European Sleep Research Society. Abriu consulta de Psicologia do Sono no Hospital da Luz, Torres de Lisboa. É docente na primeira pós-graduação em Psicologia do Sono em Portugal e coordenadora executiva do projeto Sono Escolas, Iniciativa Nacional de Educação do Sono. E há mais coisas, mas eu puxo estas, senão estamos só a apresentar a Teresa. Teresa, vamos falar sobre sono, não é? Que bom. Que bom. E sobre emoções, então a minha pergunta de partida é, para ti, Teresa, qual é a importância das emoções na nossa vida? Bom, eu gosto de pensar na lógica da evolução e de porque é que as coisas se mantêm na nossa evolução enquanto espécie, não é? Portanto, gosto muito desta ideia do que é natural e o que é que se vai mantendo e o que é que vamos excluindo. E se pensarmos que nós continuamos com esta vivência emocional diária, com certeza elas servem para qualquer coisa muito importante. Mesmo que as pessoas não gostem muito por vezes ou que tentem controlar, eu acho que a ideia do controle hoje em dia está muito presente e podemos aprofundar um pouco essa temática se achares bem. Mas nós, no fundo, sem emoções não sobrevivíamos. Portanto, esta é a primeira visão que eu tenho sobre a importância das emoções. Depois há aquele debate, enfim, nós somos colegas do doutoramento, não é? Sim. E, portanto, há aquele debate científico sobre, afinal, o que é uma emoção, se consideramos só as chamadas emoções primárias ou mais básicas, se consideramos também as chamadas emoções complexas, não é? Ou aquele leque em que se misturam algumas emoções. Isto é quase como uma paleta de cores, não é? Isso mesmo. E de facto podemos pensar que há emoções que são mais essenciais à sobrevivência e que até são mais fáceis de estudar desse ponto de vista, como a questão do medo, não é? A própria ansiedade, que as pessoas tantas vezes se referem como uma coisa negativa. Na realidade, a primeira coisa que eu digo em consulta a alguém que sofre de ansiedade é, e que se quer ver livre da ansiedade, eu digo, olha, sem ansiedade nós não sobrevivíamos, não é? Portanto, a ansiedade tem uma função muito positiva. E depois, enfim, há outro conjunto de emoções mais sociais, mais culturais, que vamos desenvolvendo, que vamos aprendendo. Falávamos um bocadinho da questão do orgulho, não é? Antes de começarmos o podcast, e tudo isso vai fazer muita falta para o nosso desenvolvimento pessoal. Portanto, eu tenho estas duas visões sobre a importância das emoções: a sobrevivência E para o nosso desenvolvimento. E o desenvolvimento e cooperação social e relacional. Sim, é como tu dizes, estavas a tocar no aspecto das emoções sociais, também um cunho de sobrevivência, por exemplo, a vergonha, e estava a ler agora há dias sobre a vergonha, que sinaliza, por exemplo, em culturas, e principalmente culturas mais coletivistas, em que as pessoas não apresentam vergonha quando cometem um dano perante o grupo, são vistas de forma mais negativa do que aquelas que sentem vergonha, porque a vergonha sinaliza que sabem cometer um erro, é como tu dizes, então é evolutivo e também faz-nos agregar melhor no nosso conjunto de pessoas e sentimos mais incluídos também nesse grupo, não é? Sim, sem dúvida, aquela sensação de awkwardness, não é? Que todos já sentimos, que é quando alguém está de algum modo desfasado daquilo que é expectável naquela cultura, ou quando estamos até fora da nossa cultura e fazemos algo que achamos que é adequado e de repente torna-se desadequado. Ou a questão contextual, que é muito importante para as emoções, não é? Quer dizer, uma pessoa que está num funeral a contar piadas
não é? Ou fazer, quer dizer, não está a viver aquilo que é suposto, e isso remete para outra coisa que eu acho que é muito importante nas emoções, que é habituar-nos a categorizar em emoções positivas e negativas. Sim, boas e más, não é? E realmente tem tudo a ver com o contexto, não é? Por exemplo, na ideia do funeral, a ideia de tristeza será adequada e não propriamente algo negativo, não é? Concordo contigo. Boa. Teresa, vamos entrar agora no sono. Esta era a minha pergunta de partida que faço a todos os meus convidados, a importância das emoções, para ter assim uma ideia sobre como é que tu olhas para as mesmas. Vamos falar sobre o sono. Privação de sono. Sabes bem melhor do que eu, que muitas pessoas passam por isso, privação de sono. Por exemplo, eu passei, e pontualmente vou passando, porque eu fui pai recentemente, filho de 2 anos e 3 meses, estamos a falar sobre isso. Nada pessoal, estas perguntas vou fazer. Mas como é que a privação de sono afeta o nosso estado emocional e a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções? Olha, para já é muito engraçado essa coisa dos pais. Estou a escrever um artigo agora chamado Moms Just Want to Have Sleep. Porque, enfim, podia ser dad ou parent, não é? Eu acho que a questão dos recém-pais, ou até mesmo durante a gravidez, é algo que assusta muito e deve ser falado, até porque têm surgido muitas coisas ultimamente sobre o sono. Eu acho que o sono tem se tornado, e bem, um tema quente. Eu cada vez ouço muitos podcasts, o som está presente cada vez mais. O sono está cada vez mais presente, isso é bom, eu fico contente por isso. Eu trabalho no sono desde 2007, portanto é assim uma área que é a minha área de paixão, por isso que bom podermos falar sobre o sono. Mas o que é facto é que ainda ontem numa consulta alguém me dizia isto, que é surpreendentemente o corpo adapta-se melhor ou pior, não é? Mas isto era uma paciente minha que dizia: eu tinha imenso medo quando a minha filha nascesse, era a primeira filha, tinha muito medo porque eu tinha um sono muito pesado, o meu marido também, tínhamos medo de não acordar com o bebê a chorar. E, claro, surpreendentemente isso não aconteceu e correu tudo bem. Portanto, há aquele chamado sono de mãe ou sono de pai, não é? Que é, fomos despertos aos pequenos sons. Sim. E, mais uma vez, é importante voltarmos à ideia da sobrevivência, não é? Portanto, o corpo sabe o que faz, o cérebro, sobretudo, sabe o que faz. Claro que depois há situações mais complexas em que, por exemplo, os bebés são mais desafiantes, e aqui eu gostava de remeter para a ideia do que é normal ou não, porque aquela expressão dormir como um bebê, confesso que nunca percebi, porque as pessoas utilizam-na como uma coisa muito boa, muito calma, e os bebés têm um sono que normalmente não é todo seguido, e é suposto ser assim, portanto é uma aprendizagem. E muitas vezes temos dificuldade em gerir essa aprendizagem e queremos antecipar uma aquisição, que é o dormir seguido, que leva tempo, e para alguns bebés é ao fim de 15 dias, um mês, para outros bebés é ao fim de, enfim, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E, portanto, isso pode ser difícil para os pais de gerir. Por outro lado, os próprios pais também têm ritmos diferentes e, portanto, tal como há pessoas, por exemplo, que se adaptam bem ao trabalho por turnos, se me puserem a fazer um trabalho durante uma noite, já demora um mês a recuperar, não é? Portanto, todos temos que perceber também qual é que é a nossa facilidade ou dificuldade em adaptar-nos a desafios ao sono, ok? E no caso dos recém-pais, realmente isso, ou nas famílias, isso pode ser diferente, ok? Sobre a privação de sono em si mesma e a relação com as emoções, o que é importante dizer? Que antigamente nós temos um sono que é muito diferente, não é? As pessoas já sabem disto, portanto temos várias fases do sono que se organizam em ciclos, o que significa que ao longo de uma noite nós passamos por uma espécie de escadinha de sobe e desce, em que vamos ter sonos mais profundos e sono mais leve e depois sonhos, não é? Que é naquela chamada fase do sono REM, ou sono paradoxal. E pelo meio dessas fases nós vamos despertar. E isto também é normal, é suposto, é uma questão de sobrevivência. Lá está, se tivéssemos 8 horas em sono profundo seguido, a casa estava a arder e nós não acordávamos, ou o bebê a chorar, etc, não é? E portanto os microdespertares também fazem parte do sono. Quando nós fazemos aquela coisa que é, pomos o despertador porque não temos tempo para dormir mais do que aquelas horas, ou involuntariamente não conseguimos dormir o suficiente, é mais ou menos como pôr a roupa dentro da máquina, interromper o programa a meio e tirar a roupa e esperar que ela esteja impecavelmente lavada, não é? Portanto, o nosso sono, se não for completo, se não for suficiente para aquilo que nós precisamos, o nosso corpo não vai cumprir todas as funções que cumpre durante o sono, incluindo a regulação das emoções, ok?
Portanto, antigamente pensava-se que a primeira metade do sono é que era mais importante, que diz respeito àqueles processos mais de regeneração e recuperação da energia, regulação da temperatura, aqueles processos hormonais, etc. O fim da noite, que é composto por maior quantidade de sono REM e sonhos, tem uma função essencial de regulação de memória, das emoções, etc. E, portanto, quando as pessoas não dormem o suficiente, normalmente aquilo que fica mais afetado são esse tipo de funções, incluindo a inteligência emocional. Pois, começar a lidar com as nossas emoções. Faz sentido. Olha, o que é dormir o suficiente? Essa é a pergunta de €1 milhão, não é? Quantas horas? Horas ou mais vale qualidade e menos horas, mais horas e menos qualidade? O que é que tens a dizer sobre isto? Há 3 coisas essenciais para garantir um sono ideal, um sono ótimo. A primeira é a duração, portanto, quantidade, e o adequado a cada pessoa é diferente ao longo da vida, é diferente entre homens e mulheres e é diferente entre pessoas. Okay? Mas consegues dar assim uma janela de intervalo? Portanto, vamos pensar que as crianças têm que dormir mais do que os adultos. Sim. Portanto, tendencialmente com a idade vamos precisando de menos horas para dormir, e há umas tabelas muito bonitinhas do National Sleep Foundation nos Estados Unidos ou coisa assim, que têm guidelines com intervalos recomendados e intervalos não recomendados de acordo com a faixa etária. Okay? Nos adultos, esse intervalo varia entre 7 a 9 horas para a maior parte da população. Portanto, a maior parte dos adultos precisa de dormir algures entre 7 a 9 horas. Já abaixo de 7 tende a ser prejudicial. Mesmo acima de 9, também pode ser prejudicial? Pois, os não recomendados são um bocadinho mais... Portanto, é abaixo de 6, porque há ali os chamados short sleepers, não é? Entre 6 e 7 horas sentem-se bem. Este é que é o critério, que é qual é o número de horas que eu durmo, que acordo naturalmente, de preferência, sem despertador, e que me sinto bem durante o dia. Ou seja, e o sentir bem, eu sei que estou a tentar só trazer aqui clareza para mim, que não conheço quem nos está a ouvir. Quando dizes, por exemplo, sentir bem é eu durante o dia ter energia, é isso? É eu durante o dia não apetecer ir dormir? Exatamente, isso? É não ter queixas de sonolência diurna, não ter queixas de memória, ou falta de atenção, ou fadiga, de mau humor, não é? Portanto, acima daquilo que é normal, porque todos nós temos traços diferentes. Exatamente. Qualquer pessoa que tenha aquela coisa de, ao fim de semana, quando posso, durmo mais... Sim, recuperar isso... É porque talvez não esteja a dormir o suficiente durante a semana. E ajuda, ou seja, eu durmo 6 horas por dia, vamos supor, e depois chego ao fim de semana, durmo 8 ou 9. Ajuda, isso se recupera, isso é quase, faz um contrabalanço, faz tipo uma média, ou não? Claro que não dormir seria pior, mas ajuda de alguma forma ou não compensa assim tanto? Nem por isso, quer dizer, ajuda um bocadinho, não é? Sim, é isso. Portanto, a pessoa recupera um bocadinho, é como a questão da fadiga e do cansaço, mas, por exemplo, quando estamos em estados de burnout, as pessoas referem isso, não é? Que é, mesmo estando de baixa, mesmo estando em casa, mesmo estando sem fazer nada, como as pessoas dizem, continuam a sentir-se cansadas, ou seja, há ali um limite, uma linha vermelha que quando passamos, realmente os riscos continuam lá, mesmo que nós andemos a tentar recuperar, não é? Pensa na alimentação, quer dizer, se tu durante a semana não comeres porque não tens tempo, mas depois ao fim de semana podes compensar e comer tudo o que quiseres, também não... Sim, é isso. Não se recupera assim, não é? Portanto, o sono precisa mesmo de equilíbrio, regularidade, e esse é um dos outros aspectos que eu dizia dos 3, não é? Portanto, é a quantidade, é o timing em que nós dormimos, portanto, isto remete para o nosso ritmo circadiano, portanto, precisamos dormir de noite, os seres humanos são seres diurnos, atenção aos trabalhadores por turnos, que é sempre um desafio, muito afetados. Mas, atenção, quem é mais matutino ou quem é mais tardio precisa de aprender a respeitar isso, ok? Portanto, não tem qualquer correlação com níveis de inteligência ou de preguiça, não é? Portanto, há pessoas que têm um cronotipo mais tardio ou menos, e é importante respeitar isso. Portanto, o timing. E o terceiro é a qualidade. Portanto, é sentirmos que quando acordamos o sono foi realmente reparador, ok? Às vezes até dormimos o suficiente, mas ou porque temos muitos pesadelos, ou porque estamos sempre a despertar, ou porque temos algum distúrbio de sono, já lá iremos, não é? O sono não tem qualidade, e isso de facto tem que se ver e tem que se tratar. Pois, faz sentido. Olha, em que processos da gestão emocional é que achas que a privação de sono pode intervir? Ou seja,
eu acredito, tu falaste no mau humor, eu se calhar se tiver uma privação de sono posso ter mais propensão a ter episódios, experiências desagradáveis ao longo do dia. Mas ao mesmo tempo a minha capacidade de regular as mesmas é afetada ou não? Sim, Privação de sono. há imensos estudos sobre isto. Portanto, este de facto é uma área onde a investigação já nos deu assim dados muito interessantes. O que é que nós sabemos sobre privação de sono e emoções? Primeira coisa é, ficamos muito mais irritáveis, portanto com menos tolerância. Eu acho que isso é também experienciado por todas as pessoas no dia-a-dia, não é? Portanto, essas são fáceis de perceber. É aquela sensação de que não há pachorra para nada. Você já acorda sem paciência. Pavio curto, pronto, aquela sensação assim, vê-se no trânsito de manhã, não é? Aquela coisa, a mínima coisa, as pessoas já estão a buzinar, pronto. Gritamos facilmente em casa, pronto. Depois há outras coisas que não são tão claras para as pessoas e é importante reforçar, que tem a ver com tendência para comportamentos mais impulsivos, mais arriscados. Ou seja, o que nós vemos, e isso há alguns estudos até em Portugal, na questão escolar, por exemplo, do ponto de vista do nível de agressividade nas escolas, em que os estudos da professora Margarida Gaspar de Matos, por exemplo, já identificaram essa correlação entre os alunos que dormem menos ou pior e são aqueles que são mais agressivos na escola, tanto para os outros como para si mesmos. Portanto, há tendência para termos comportamentos mais destrutivos, sejam autodestrutivos, autolesivos, por exemplo, como na questão da utilização de armas brancas na escola ou de comportamentos mais agressivos para com os colegas ou professores. E, portanto, isto dá que pensar, não é? Sim. E também há aqui alguns estudos interessantes, por exemplo, sobre a questão do suicídio e da correlação entre a privação de sono e tentativas ou efetivos, não é? Portanto, porque há ideações ao mesmo as tentativas. Sim. E porque há realmente uma tendência para sermos menos ponderados. Isso. E a nossa tomada de decisão fica afetada. Okay? Desta forma, bastante negativa, não é? Portanto, somos pessoas menos ponderadas, no fundo, não é? Até mesmo aquela coisa de cabeça quente. Há aqui um ditado ótimo, que é o dormir sobre o assunto, não é? Ou como é que é? O travesseiro é bom conselheiro. É isso mesmo. E estes são ditados que têm toda a razão de ser, realmente, porque nós, ao dormirmos pouco, estamos de cabeça quente, somos mais agressivos, mais impulsivos, temos maior tendência para desenvolver problemas do campo das adições, ok? Mesmo por causa disso mesmo, porque és mais sujeita a não conseguires regular essa capacidade de resistência e impulso. É isto. Olha, tu falaste que há pessoas que precisam dormir menos e falaste também que nós adaptamos-nos, não é? Vamos adaptando. Existe uma ideia, não investiguei nada sobre isso, mas uma ideia que se acreditarmos que precisamos dormir pouco, então precisamos dormir pouco. Ou seja, para mim, basta dormir 5 horas. Então, se eu dormir 5 horas e achar que é suficiente, então realmente para mim é suficiente. O que é que tens? Isso era ótimo. Quem descobriu isso, por favor, que me diga como é que se faz. Afeta aqui alguma coisa esta crença que nós temos sobre o sono? Bom, lamento desiludir. Não, quer dizer, vamos lá ver. Voltando àquela ideia inicial do controlo, eu acho que isso vem muito nesta ótica de que, de facto, às vezes não dá jeito ter que dormir, não é? Como não dá jeito ter outro tipo de necessidades fisiológicas que às vezes só atrapalham, não é? Que chatice. Havia alguém que dizia no outro dia numa entrevista que aborrecia-se por ter de comer. Quer dizer, que era uma perda de tempo, que tinha que ser... A alimentação é algo que tem que ser planeado, tem que ser pensado, que nos tira tempo, que chatice, não é? Que se eu pudesse não comer, que era maravilhoso. E de facto, o sono... Eu gosto muito desta ideia da nossa relação com o sono. É aqui um tópico que tem sido alvo da minha investigação científica e da minha prática clínica, que é um conceito relativamente novo no âmbito das ciências do sono. Tem-se estudado muito a patologia, tem-se estudado muito o impacto da privação de sono em algumas áreas, como as emoções, mas não se tem estudado muito o que é que afeta a nossa relação com o sono. E a tua pergunta vem muito nesse sentido, que é, se a minha relação com o sono for assim, se eu acreditar que só preciso de 5 horas, será que isso é eficaz? Não preciso muito disto.
Bom, para já, clarificando, não funciona assim, ok? Portanto, o sono realmente faz parte das nossas necessidades biológicas e que são diferentes de pessoa para pessoa, e é muito importante que cada um conheça as suas necessidades e consiga adaptar o estilo de vida àquilo que precisa, em vez de fazermos o contrário, que é aquilo que a tua pergunta remete, não é? Que é, eu gostava que então, o meu corpo só precisasse de 5 horas. Eu confesso, eu gostava. Eu gostava particularmente. Eu sou uma long sleeper. Portanto, há as pessoas que precisam de mais horas. Consta que o Einstein, por exemplo, também era. Eu sou dessas pessoas. Ao contrário portanto, do Marcelo Rebelo de Sousa. Ao contrário do professor Marcelo, sim. Mas lá está. É muito importante distinguir o que é um short sleeper e um long sleeper do que é uma pessoa que tem uma patologia de sono, como por exemplo uma hipersónia, não é? Ou uma narcolepsia, que é uma hipersónia, que são pessoas que têm de facto uma necessidade de dormir excessiva face àquilo que é a normalidade, e portanto que precisam de ter algumas estratégias, incluindo alguma medicação, por exemplo, para se manter acordadas, porque correm o risco, isto no caso da narcolepsia, correm o risco de adormecer, olha, aqui a falar contigo. Espero que não tenhas para... Senão a gente acorda-te. Isso é que mais perigoso. Mais perigoso, não é? Ou com um bebê ao colo. Sim, portanto, realmente são situações patológicas. Ou também distinguir o que é um short sleeper, que é alguém que com 6 horas se sente bem, de uma pessoa que decidiu que afinal só tenho 5 horas do meu dia para dormir, não é? Portanto, consegues medir? Ou seja, há formas de medir isso, ou é muito relato subjetivo da pessoa? Não, nós temos formas de medir. Nós, quando trabalhamos em sono, trabalhamos sempre com componentes subjetivas e objetivas. Portanto, nós temos laboratório de sono na nossa equipa, por exemplo, onde as pessoas podem medir objetivamente o seu padrão de sono ou o ciclo sono-vigília. Portanto, alguns exames do sono que utilizamos que permitem medir ao longo de várias semanas o que é o seu padrão de sono-vigília, e, por exemplo, da temperatura corporal e outros parâmetros que são muito úteis para nós, e também fazer a medição objetiva durante o sono do que é que se passa no nosso cérebro, na nossa respiração, no nosso batimento cardíaco e por aí fora, não é? Portanto, sim, nós comparamos sempre. Aliás, isso é uma coisa super interessante, que é a ideia da multidisciplinaridade. Sim, isso mesmo. Faz mesmo falta para trabalhar em sono. Qualquer pessoa que trabalhe em sono apenas do seu ponto de vista, que no meu caso seria a psicologia, é muito limitador e não permite, por exemplo, cruzar essa parte da medição objetiva do sono. Tal triangulação de informação para com a subjetiva, e faz imensa falta. Olha, estamos a falar de algumas coisas interessantes sobre o sono e eu queria te perguntar quais foram as descobertas mais surpreendentes, interessantes, engraçadas que descobriste sobre o sono, ou seja, na tua investigação e procura de literatura que tenhas lido e, olha, super interessante, não estava à espera, ou que acho que possa parecer paradoxal, queres partilhar? Paradoxal, vou pegar por aí, porque, enfim, há imensas coisas muito interessantes, eu sou completamente apaixonada por este tema, mas se calhar vou pegar pela ideia do paradoxal, porque é um fenómeno, pegando nesta questão do objetivo e subjetivo, que me intriga sempre sobre o sono, que é a chamada percepção do sono, e que muitas vezes não é avaliada nos laboratórios de sono. Enfim, no nosso seguramente e em alguns bons laboratórios é sempre medida a percepção do sono, mas é frequente as pessoas chegarem à minha consulta que já fizeram o exame do sono, e eu pergunto, ou vou à procura no exame e pergunto, quer essa medida da percepção do sono, e não está lá, e faz imensa falta. Porquê? A percepção do sono refere-se àquilo que a pessoa percepciona, desculpem a redundância, se a pessoa tem capacidade de percepcionar o facto de estar a dormir ou não. Okay? E o que nós sabemos é que existem alguns fenómenos ligados ao sono que contribuem para um erro de percepção do sono, ou uma má percepção do sono. E normalmente, neste sentido, que é a pessoa subvaloriza o tempo que está a dormir, e portanto sente que não dormiu nada. E nós fazemos o exame do sono e perguntamos de manhã, quanto tempo acha que dormiu? E a pessoa diz, ai, que noite terrível, eu não dormi mais do que 2 horas. E nós olhamos e objetivamente conseguimos medir, e a pessoa dormiu 6 ou 7. E o que as pessoas muitas vezes dizem é, isso está errado. Isso é mentira, a máquina está estragada, trocaram os meus exames, enfim, qualquer coisa assim. E isto, vamos lá ver, é uma das coisas que nós trabalhamos em consulta, que acontece, é um fenómeno que é o tal erro de percepção do sono. Ora bem, se nós tratarmos isto exclusivamente do ponto de vista mais médico ou mais objetivo, vamos dizer à pessoa, olha, está tudo bem consigo, não tem problema nenhum.
Mas quer dizer, é efetivamente importante trabalhar a parte subjetiva e percebermos o que é que está a acontecer nesta parte da percepção e que, paradoxalmente, a pessoa está a dormir e o seu cérebro não percepciona o sono como sono, não é? E isto trabalha-se em consulta, é uma das coisas que nós trabalhamos e, enfim, é uma coisa que fascina. Para quem sofre disto, claro, não tem graça nenhuma. Não fascina, mas é importante. Mas falo disto aqui porque eu acho que talvez as pessoas muitas vezes sintam isto quando pedem ajuda, não é? Que é uma resposta pouco satisfatória do ponto de vista nosso, dos profissionais de saúde, que é, olha, está tudo bem consigo, não tem nenhum problema, mas tem uma área que precisa de ser trabalhada. Olha, se olhar apenas para o relatório, como disseste, se estão ali 6 horas, a pessoa, ou 7 horas, dormiu bem. Agora, se acha que dormiu 2, é completamente diferente. Isso acontece, de facto, quando as pessoas têm insónia há muito tempo, não é? A insónia crónica contribui para isso. Antigamente até se classificava um subtipo de insónia mesmo como insónia paradoxal, não é? Enfim, há alguns fenómenos que têm a ver com coisas mais neurológicas que contribuem para isso, do ponto de vista das ondas que temos enquanto dormimos. A questão do sono fragmentado também pode contribuir para isso. Algumas apneias de sono também contribuem para essa queixa. Enfim, o que interessa é saber disto, que é bom olharmos para o sono do ponto de vista subjetivo e objetivo e cruzarmos estes dados. Estavas a falar aqui de algumas perturbações de sono. E que distúrbios de sono é que são mais comuns que as pessoas tenham e que aparecem lá na vossa clínica? Ora bem, distúrbios de sono é outro podcast. Tínhamos que ficar aqui 2 horas. 2 ou 3 mais comuns que as pessoas vão... O que é importante dizer sobre isto? Há perto de 100 distúrbios de sono classificados hoje em dia. 100? Ou mais de 100, ou perto de 100. Há um DSM de sono? É o ICSD-3, já vamos na terceira classificação. Portanto, é International no 5, é esse ano 3. Classification of Sleep Disorders. Olha, não sabia todo. É o ICSD. Vamos na terceira edição, o que é muito relevante, porque, por exemplo, da segunda para a terceira edição houve muitas alterações do ponto de vista dos critérios de diagnóstico. Também é dimensional. Agora o DSM-5 mudou, mas, ou seja, quando atinge certos critérios, X critérios, é diagnosticado dessa forma? É assim que funciona? Sim, é relativamente parecido desse ponto de vista. É engraçado que uma das alterações que tivemos para esta terceira edição foi precisamente nos critérios de diagnóstico de insónia, que estão mais próximos daquilo que acontece no DSM. Ok. O que, voltando à ideia da multidisciplinaridade, é muito importante, porque para o paciente, vamos chamar assim, não é? Para quem sofre de distúrbios do sono, muitas vezes não é óbvio a quem é que vai pedir ajuda, uma vez que a consulta do sono é multidisciplinar. E então o que acontece é que as pessoas muitas vezes vão à consulta do sono que está mais à mão, não é? Ou vão ao médico de família, ou vão mesmo a uma consulta de sono que pode ser feita por um pneumologista, por um neurologista ou por um psiquiatra. E o que acontece é que muitas vezes nós utilizávamos critérios, antigamente, critérios de diagnóstico, por exemplo, para a insónia, que é o distúrbio de sono mais prevalente, okay? Diferentes. E, portanto, se era alguém mais da área da saúde mental, utilizávamos talvez os critérios de diagnóstico do DSM, o manual mais utilizado nesta área, que não eram exatamente os mesmos critérios que estavam depois na classificação das doenças do sono, mais utilizado pela comunidade médica. E hoje em dia nós já conseguimos aqui algum consenso e a abordagem acaba por ser mais uniforme e, portanto, já temos a comunidade dos profissionais de saúde a reconhecer perfeitamente que a primeira intervenção para a insónia, por exemplo, nunca deve ser farmacológica e deve ser sempre primeiro uma intervenção de natureza psicológica e só depois, ou em complemento com alguma intervenção de algum medicamento, não é? Mas isso foi um upgrade muito importante na classificação das doenças do sono. O que é que são as doenças de sono mais prevalentes? Para além das insónias, que são multifatoriais e que as pessoas acham que são fáceis de tratar, não são, tá bem? Não há 2 insónias iguais. As insónias têm imensas comorbilidades. Portanto, há insónias... É muito raro para mim, na minha consulta, apanhar uma insónia que vem sozinha. Não é uma pessoa que vem só com insónia. Portanto, tipicamente... Há diferentes perfis, mas há as pessoas que têm perturbação de ansiedade em simultâneo. Isso. Há as pessoas que têm outro distúrbio de sono, não é? Como uma apneia de sono. Mas pode ser causa ou consequência muitas vezes, principalmente da ansiedade, não é? Pode exatamente. E, portanto, é muito importante fazer-se uma avaliação bastante completa das insónias e definir planos de tratamento que dão resposta às diferentes áreas que surgem. Isso. Okay? Pronto.
E depois há perturbações respiratórias, que hoje em dia se fala muito mais, fazem-se muito mais rastreios, estamos a falar das apneias de sono. Hipopneias também. E, portanto, graças a Deus fala-se mais e parece que existem mais hoje em dia. O que eu acho é que há mais rastreios. É isso mesmo. E as pessoas estão mais alerta. É isso mesmo. E isto acontece em todas as idades, ok? As crianças também têm apneias de sono. Okay? E as apneias também são diferentes e, portanto, também têm tratamentos diferentes que podem ir desde a utilização de ventiladores durante o sono até cirurgias, até dispositivos intraorais que os dentistas põem, até fisioterapia. Quer dizer, são mesmo muitos tratamentos disponíveis. E depois temos outras doenças do sono que são da área das doenças do movimento, podem ser o bruxismo, podem ser pernas inquietas, podem ser movimentos periódicos do sono, que são mais raros, mas ainda assim, o bruxismo não, o bruxismo é muito prevalente, as outras são mais raras. E depois há as hipersónias, como já falámos aqui, e há as chamadas parassónias, que são outros fenómenos assim mais bizarros, tipo que é uma sonambulismo. É um sonambulismo? É, sonambulismo, terrores noturnos. Existem outros mais raros que são mais frequentes juntamente com demências noutra fase mais avançada da vida. Qual é a diferença entre um terror noturno e um pesadelo? Às vezes as pessoas confundem. Totalmente diferente. É importante fazer esse diagnóstico diferencial. Os terrores noturnos são fenómenos que acontecem na fase do sono profundo. Okay? Os pesadelos acontecem na fase do sono REM. Portanto, tipicamente já temos aí uma grande distinção, o que significa que os terrores noturnos acontecem mais frequentemente no início da noite e os pesadelos mais frequentemente no fim da noite. É interessante. Okay? E a apresentação clínica também é muito diferente. Portanto, num terror noturno há uma manifestação com uma grande ativação simpática. Portanto, as pessoas estão muitas vezes a transpirar de olhos abertos ou muito ruborizados. Enquanto sonham, o corpo está a dar sinais fortes. Não é claro que estejam a sonhar num terror noturno. Mas não estão acordadas. Não estão acordadas, estão a dormir. Portanto, tipicamente de manhã há amnésia. Portanto, quem passou por um terror noturno, normalmente crianças, pergunta-se, meu Deus, o que é que aconteceu? Lembras-te? Não me lembro de nada. Num pesadelo não é? Num pesadelo a pessoa acorda sempre, é um sonho com uma intensidade negativa tão forte que nos faz despertar, tipicamente com angústia e com taquicardia ou coisas assim. Interessante. Olha, e falando do sono e da privação de sono, quais são assim, as grandes consequências que tu ilustras que podemos ter a longo prazo se acumularmos aqui muita privação de sono? A curto prazo já vimos este déficit da regulação emocional, comportamentos impulsivos, mas e a médio e longo prazo? Há uma chamada lista negra. Que a pessoa descobre aqui. Eu chamo a lista negra, mas eu acho que é bastante motivador, porque o ser humano funciona um bocadinho assim, não é? Isso, isto pode acontecer por sustos, então. não é? É verdade. Todos aquelas coisas que nós queremos evitar, desde problemas de saúde graves, crónicos e muito variados, que vão desde os aspectos cardiovasculares até problemas metabólicos, portanto, o risco de desenvolver diabetes tipo 2, o risco de obesidade, o risco de ter depressão, o risco de desenvolver perturbação de ansiedade mais tarde. Portanto, tudo o que é da área da saúde mental fica fragilizado quando dormimos pouco, não é? O risco de alguns tipos de cancro já está bem identificado, ok? O risco de morte precoce, porque a longevidade, como se fala agora muito, enfim, eu nunca conheci ninguém que tivesse 100 anos que dormisse mal. Dou sempre este exemplo. Sim. Portanto, o dormir bem dá-nos anos de vida, literalmente, ok? E, portanto, é essa lista negra que a longo prazo, portanto, quando nós dormimos mal ou pouco, assim, pontualmente, enfim, tudo bem. Sim, continuar daí, assim. Quando isto se torna crónico, e em saúde crónico pode ser ao fim de 3 meses, não é? É verdade. Portanto, 3 meses já é crónico, não é? Sim. Começamos a ter aqui um risco aumentado de vir a desenvolver algum problema desta natureza. AVCs, risco aumentado, ou seja, e achas que a privação funciona como uma causa proximal? Achas que é mais um efeito de moderação? Ou seja, intensifica a probabilidade disso acontecer? Sim. Ou causa algo que depois pode levar a que isso aconteça? As duas coisas. Portanto, no fundo, nós temos riscos mais diretos, não é? E riscos indiretos. Por exemplo, a questão da produtividade nas empresas, não é? No trabalho ou na escola. Portanto, nós estamos todos obcecados com a produtividade hoje em dia. Sim. Não é? Há pouco estávamos a falar sobre alta performance. Pronto, estamos obcecados com isto. E parece que as pessoas andam todas à procura da receita mágica do que é que nos faz ficar mais produtivos.
Quer dizer, e voltando à ideia do eu pensar com muita força que só preciso de 5 horas de sono, quer dizer, se as pessoas reconhecerem aquilo que é a sua necessidade de sono e respeitarem, é meio caminho andado para serem muito mais produtivas. E aqui não estou a falar só de duração, estou a falar também do timing, não é? Eu sou uma pessoa que preciso me deitar cedo, ok? Preciso me deitar cedo e acordar não muito cedo, porque sou long sleeper, mas long sleeper é quantas horas estás a falar? Eu com 9, 10? Com 9 é o meu, assim, cereja no topo do bolo. Funciono bem com 7 horas e meia, mas se conseguir dormir 9 horas... É o ideal. É o ideal para mim. Mas quer dizer, eu sinto muita diferença quando eu durmo essas horas num intervalo que é 2 horas mais tarde daquilo que é o meu ritmo preferencial. Ok. E portanto, é difícil às vezes nas nossas vidas conseguir corresponder a estas necessidades, mas do ponto de vista da produtividade e do bem-estar e tudo mais, faz toda a diferença. Já falaste que há intervalos e depende, já percebi, de género, depende de idades, depende de quase de própria percepção, mas consegues da mesma forma dar um intervalo, como já deste em termos de horas, de qual é assim, as melhores horas para irmos dormir, respeitando esta parte noturna? Ou seja, dormir à meia-noite e acordar às 7, ou, por exemplo, dormir às 10 e acordar às 5, imagina. Ou seja, ambas 7 horas, mas começar às 10 à meia-noite, faz diferença? Faz diferença, mas eu tenho que fazer aqui um disclaimer, que é, eu há pouco tempo dei uma conferência chamada Dormir Melhor Sem Receitas Mágicas. Boa. Portanto, eu também não gosto de receitas mágicas, é para esses intervalos, assim. Não, é diferente, mas não é diferente de forma universal. Não é? O que é universal é que as pessoas são seres diurnos. Os seres humanos são seres diurnos. Ou seja, dormir de dia vai sempre ser diferente de dormir de noite. Isto é universal. Entrando à noite, há muita diferenciação. Exatamente. Tem a ver com fatores muito diversos, sobretudo relacionados com o nosso ritmo circadiano e com a exposição à luz. Mas depois aqui entra a questão do nosso ritmo pessoal, não é? O nosso biorritmo. E fala-se pouco, mas agora fala-se mais. Está aí para sair até em Lisboa, no próximo ano letivo, uma nova, não sei se é pós-graduação ou mestrado, sobre medicina circadiana. Não é? Portanto, estamos a começar a dar estes primeiros passos aqui em Portugal de dar mais atenção, porque realmente o que é que nós sabemos? Tomar um comprimido de manhã não é a mesma coisa do que tomar um comprimido à noite, não é? E para ti ou para mim, se tivermos que tomar o mesmo comprimido, é importante estudar o nosso ritmo circadiano e perceber que a melhor hora para ti se calhar não é a melhor hora para mim. Ou seja, tu dizes que não há a receita mágica, mas na medicina tradicional há muito one size fits all, não é? Tomas comprimido, estamos melhor agora, eu acho. E realmente este exemplo, acho de abrir agora um curso só sobre isso, acho que remete para esta evolução que estamos a fazer, também aqui em Portugal. Mas voltando à ideia do sono e dos horários, eu gosto sempre de remeter para esta ideia da pessoa estar consciente do seu próprio sono. Isso. E qual é o impacto que tem eu deitar-me mais cedo ou eu deitar-me um pouco mais tarde. E às vezes as pessoas chegam à consulta com essas ideias pré-concebidas, dizer, eu tento deitar-me cedo. E no caso daquela pessoa, por exemplo, deitar-se cedo é uma desgraça. Estão a ver? Portanto, naquela pessoa, se calhar, o deitar-se só à 1 da manhã faz toda a diferença para melhor. Se calhar entra, dorme mais rapidamente, dorme de forma mais... É isso. E na insónia, às vezes as pessoas tentam ficar muito tempo na cama para ver se dormem mais, que é a pior coisa que se pode fazer. Portanto, passar tempo na cama acordado é péssimo, é o pior. Portanto, vamos pensar que sim, faz diferença. O truque é a pessoa experimentar, eu costumo dizer, experimente nas férias, que é sem obrigações de manhã, com maior flexibilidade, experimente ver o que é que o corpo pede, não é? O corpo pede para se deitar mais, um bocadinho mais cedo, tipo 10 da noite, 9h30, em Portugal não somos muito matutinos, mas pronto, tipo 10 da noite já é muito cedo para um adulto em Portugal, não é? Ou o corpo pede para, por volta da meia-noite, etc. E tentar respeitar isso e ver o impacto. Faz sentido. Boa. Obrigado. Olha, Teresa, vamos entrar aqui num lote de outras questões. Existe um evento que nós lançámos este ano pela primeira vez, que é o evento de Inteligência Emocional, que eu já falei sobre o mesmo. Para o próximo ano vamos ter novamente, 1 de fevereiro de 2025, na Aula Magna, e eu vou falar sobre 5 tópicos diferentes, eu e outros convidados, relativamente a emoções. E nós vamos, antes de falar sobre essas emoções ou estados emocionais, vamos induzir emoções, vamos também apresentar excertos de convidados do podcast, onde vão partilhar ideias que têm sobre esses tópicos, ok? Então vou-te lançar 5 questões.
para responderes e depois nós vamos selecionar esses certos e podes aparecer lá nesse evento, ok? Só para ter essa nota. E são questões aqui mais pessoais. Vamos a isso? Ui. Vamos lá. Vai. Então, a primeira pergunta é sobre o divertimento. Nós vamos falar sobre o divertimento, neste caso sobre o humor. O humor não é emoção, mas vem do divertimento. Conta-me uma piada, pode ser a tua piada favorita ou uma piada boa que tu conheças. Pode ser má também, a piada má também pode ser. Aquela piada do género cri-cri, fica tudo a ouvir, não é? Bom, então, não sou a pessoa com mais jeito para as piadas lá de casa, mas sou mesmo talvez a pior. És a pior. És uma pessoa séria? Mas não, acho que sou um pouco desastrada. Desastrada nas piadas. Eu tenho piada pela minha componente de desastrada, mas não sou a pessoa com mais jeito para contar anedotas, etc. Okay. Mas há uma que eu gosto, que é daquelas mesmo secas. Eu gosto das secas. Eu gosto das secas. É o chamado dead joke, não é? Que é aquela muito antiga, que é uma pessoa chega ao bar e pede uma Coca-Cola, mas sem limão. Ok? Quer uma Coca-Cola sem limão. E o empregado responde: ai, limão não temos, pode ser sem laranja. Viste? Não sou nada boa. Não sou muito boa. Gostei. Olha, a convidada anterior contou uma que eu posso partilhar, só para ver o nível das piadas que aqui andam, que é qual é o bolo mais engraçado de todos. E ela disse que era o pão de LOL. Pronto, vês? Estás a ver? Está tudo alinhado. Está mais evoluída do que eu. Esta é muito antiga. Esta minha eu já ouvia os meus avós contar. Também não conhecia do pão de LOL, não conhecia do sem laranja. Procrastinação. Todos nós procrastinamos, uns mais do que outros. Alguns são mais crónicos. O tal crónico. Qual foi a última coisa que te recordas que tu procrastinaste? Olha, eu acho que isto é muito típico aos profissionais de saúde, mas uma coisa que eu tenho procrastinado é marcar consulta de rotina no médico. Casa de Ferreira? É um bocadinho. Portanto, nós falamos muito da prevenção em saúde e às vezes tenho vontade de organizar um evento só para profissionais de saúde do ponto de vista do autocuidado, de como é que nós olhamos para a nossa saúde. Não sinto que eu desvalorize a minha saúde, mas às vezes procrastino um bocadinho, não é? Quer dizer, já devia ter marcado aquelas consultas de rotina, etc. Mas vou adiando porque está tudo bem. Estou a perceber. E enquanto digo isto em voz alta, já marcaste? Que tenho que marcar. Ok, estás a dizer. Marcar. Agora está gravado, depois vou-te perguntar se já, quando lançar o episódio, se já marcaste. Agora tenho mesmo de marcar. O que é que traz mais ansiedade? O que é que te gera mais ansiedade? Desorganização, essa é fácil. Desorganização, eu não sou uma pessoa muito arrumada, mas sou uma pessoa muito organizada. Ok. E portanto a ideia de eu não gosto de ter tudo planeado, por exemplo, gosto de alguma espontaneidade, mas preciso ter organização. Por exemplo, se eu for viajar, preciso de ter a coisa orientada e depois pode ser espontâneo, mas ter ali algumas balizas. Alguns marcos para te guiar. Exatamente. Pronto. E portanto, quando eu não consigo garantir que as coisas estão ou em casa, ou no trabalho, ou na minha vida muito organizadas, isso causa-me bastante desconforto e ansiedade. Boa, é um bom indicador que leva à ansiedade. O que é que fazes quando estás muito estressada? Stress. Eu tenho duas reações. Há um conjunto de reações que são aquelas reações automáticas, que eu não consigo controlar, com o stress, que tem sobretudo a ver com... Olha, choro. Quando estou muito estressada, uma reação... Naquele momento. Uma coisa de descompressão. É isso. Eu choro bastante. Quer dizer, bastante, isto é muito sim, ali rápido. É isso. Concentra ali o choro para descomprimir. Sim, isso é a coisa mais automática. Depois há atitudes mais conscientes que eu tenho quando sinto que estou em stress, que me protegem e que isso já é mais estudado, digamos assim, aprendido, mais trabalhado e que me ajudam muito a regular stress. Que são coisas mais físicas, por exemplo, o desporto é algo que liberta, não é? Até do ponto de vista fisiológico, e portanto o desporto ajuda-me imenso. Música, gosto de dançar e aquela coisa de escolher músicas específicas para me acalmar ou mesmo para libertar. E a ideia do pensar em voz alta também é algo que, quando eu estou em stress, voltando outra vez à ideia da organização, papel e lápis, agora tecnologia e caneta, mas escreves ou pensas apenas? Penso e escrevo. Eu penso muito em esquema,
E, portanto, a ideia de eu ter a solução para os problemas, normalmente o que me causa stress são coisas sem solução, não é? Quer dizer, ou imprevistos, e a ideia de, ok, a saída é por ali, ou posso elaborar planos, no fundo. Interessante. Isso reduz Problem o stress. solving. Exatamente, tenho essa abordagem muito focada. E o último tópico que eu vou falar no evento vai ser inspiração. Então, na tua vida, quem é que te inspira mais ou quem é que te inspirou mais até hoje? É lá. Não posso escolher só uma, porque eu tenho imensas pessoas que me inspiram. Uma pessoa que te inspira, então, ok? São para não tirar... tipicamente a minha família. Eu acho que as pessoas mais inspiradoras que eu tenho estão todas dentro da minha família. Muito bom. Algumas fora, mas dentro da minha família são as pessoas que mais me inspiram. Então escolhe duas, e não são as mais, não há aqui uma, mas duas que te inspiram. Numa lista que tens de várias pessoas, escolhe duas, quase aleatoriamente, diferentes. Para tirar essa pressão. Quem estiver a ouvir, ok? Não são as mais, são que inspiram. Então, vamos dizer assim, eu tenho pessoas que me inspiram nas camadas acima, ao lado e abaixo. Então, olha, uma acima e uma abaixo. Vou-te guiar eu. Eu tenho uma avó colega, que é avó psicóloga, que é assim mesmo uma avó do coração. Eu tenho avós, tive a sorte de ter os meus 4 avós vivos até aos 32 anos. Eu tinha 32 anos quando perdi os meus avós homens. Portanto, hoje em dia tenho 2 avós. E uma delas é também psicóloga e, portanto, é assim uma avó colega e que me inspira imenso do ponto de vista do trabalho, do empreendedorismo, do problem solving, não é? Da resolução dos problemas. É uma inspiração de vida, e dentro da família ela é inspiradora não só para mim, mas para todos, porque temos um ditado familiar que é: quando for grande quero ser como a avó Lena. Portanto, toda a gente quer ser mais ou menos como ela. É uma pessoa muito bom inspiradora. Ter alguém de perto a inspirar dessa forma. E vais ter uma aula com ela no doutoramento. Ela para além de colega, também nos dá aulas. Vamos dizer que é a avó Lena? A avó Lena, a professora Helena. Helena depois, na camada abaixo, professora Helena Rebelo Pinto, também partilhamos o apelido, portanto é fácil. Vou ficar atento. Abaixo tenho a minha filha. Minha filha é uma pessoa super inspiradora. A tua luz. A minha luz, que realmente inspira-me muito por isso. Eu sinto muitas vezes que acertamos mesmo na mousse com o nome. Ela é uma criança que eu sinto a criança feliz. Então, ela é muito inspiradora para mim nesse ponto de vista, que é, eu não sou uma pessoa de muito... eu sou muito arrefilona. Eu sou uma pessoa que tem um acordar difícil. Demoro muito tempo a acordar. Ali grumpy. Precisas daquele café ou precisas daquele tempo? Preciso de tempo, sobretudo. Isso. E sou uma pessoa preocupada. Sou uma pessoa tendencialmente ansiosa, não é? Se estás a tentar as preocupações, não estás tanta margem para... Sou assim aquele género falso calmo, não é? Mas ela é muito inspiradora por isso que é. Ela tem sempre uma visão muito... embora seja pequenina, é aquela boa disposição de espírito. Está sempre, parece-me sempre bem. Eu olho para ela parece-me sempre bem. À volta de 7. Ela tem 4. Que disse 7? Ela é mesmo muito pequenina, mas com 4 anos. É muito interessante porque ela tem essa visão que é, tudo se resolve, tudo está certo, e portanto, como eu gosto de sentir, sinto-me confortável e segura com a ideia de que há sempre uma solução. Ela inspira muito por isso, que é, tudo se resolve, tudo vai dar certo. Contrabalança é esse lado mais preocupado. Completamente. Portanto, olha, tenho muitas mais pessoas que me inspiram. Ainda bem, mas estas duas particularmente. E assim é bom, tens verticalidade, tens em cima e em baixo, estás balizada por pessoas que te inspiram. Não, e tenho ao lado, mas pronto. E tem ao lado. Não vamos entrar, não vamos entrar. Quem estiver a ouvir o podcast há mais pessoas, ok? Agora, vou-te colocar 2 perguntas potencialmente desafiantes, ou não, podes levar de forma mais tranquila, bebe a aguinha. E depois a última para rematarmos aqui o nosso episódio. Se tivesses te livrar de uma emoção, qual seria e porquê? Olha, pena. Olha, foi rápido. É uma coisa que eu tento trabalhar muito em mim. Interessante. Esta não tinha pensado, mas é fácil, essa é pena. Nós muitas vezes temos tendência para ter pena dos outros ou de nós, e é uma coisa que é difícil para mim, às vezes, ou melhor, que eu não gosto. Acontece, acho que acontece a todas as pessoas, mas eu não gosto de ter pena, olha, sobretudo de mim, e luto muito contra isso. Acho que estou muito melhor, mas às vezes temos um bocado aquela autopiedade, um bocadinho de pena de nós mesmos, um bocadinho de vitimização. Eu sinto que hoje em dia, quando isso me acontece, é coisa de segundos,
porque eu estou muito, muito treinada para identificar, muito mais consciente para identificar e resolver, e tenho alternativas para isso, muito mais eficazes, muito mais interessantes. Problem solving, isto não ajuda, o que é que ajuda? Exatamente. Mas sinto que é das emoções ou dos estados emocionais, não é bem uma emoção, não é um estado emocional que me irrita-me essa pena. Isso é muito interessante, nunca até hoje ninguém disse pena, geralmente as pessoas vão mais para as clássicas, e sabes que pena, a literatura mostra muito que a pena, e quem nos esteve a ouvir pode achar isto paradoxal, mas a pena, nós temos um sentimento de superioridade sobre outra pessoa, quando é pena para terceiros, que é dizendo coitadinho desta pessoa, mas depois já coitadinho desta pessoa, eu sinto que estou acima da pessoa, que eu tenho mais da pessoa, estou-me a comparar acima da pessoa. É ao contrário, por exemplo, da compaixão. A compaixão é diferente. Tu envolves no sofrimento de outra pessoa e queres ajudá-la. A pena é quase... Então, pena connosco próprios ainda é mais doloroso nesse sentido, não é? Estou-me a pôr acima de mim na minha avaliação e coitadinha. E é um entrave relacional, não é? Portanto, completamente. A pena é como se levantasse um muro, neste caso entre nós mesmos, não é? Na relação connosco próprios, mas concordo inteiramente, que é por isso que eu digo que me livrava da pena, porque eu não sinto que é algo útil nas relações, e as relações fazem toda a diferença. Fazem. Eu concordo, a pena nesse sentido, a compaixão tem um papel melhor, a empatia, mas a compaixão é o desejo de aliviar o sofrimento do que a pena, que é aquele quase, depois somos ficar mais simpáticos com a pena para teres coitadinho de ti e tal. Ok, gostei, olha, nunca ninguém tinha dito pena. Agora, qual é a tua emoção preferida e porquê? Essa é mais difícil. Minha emoção preferida. Eu gosto da ideia dos estados emocionais, mais do que emoção, talvez. Ok, vamos aqui complexificar o que é ou não é, mas um estado emocional, sim. Não sei. Eu gosto de estar apaixonada. É uma coisa. Eu gosto dessa ideia. A paixão, mas a paixão. A ideia fugaz, do envolvimento, não é? Aquela mas a paixão fugosa. Não sei se é a minha preferida, mas é algo que eu gosto muito dessa fase, por exemplo, o arranque de um projeto, não é? Ver as coisas. A paixão a todos os níveis. Sim, não necessariamente paixão amorosa, embora também gosto bastante disso, claro. Sim, mas já estás apaixonada pela vida, pelos projetos, é isso? Sim, gosto dessa ideia do foco, não é? Daquela coisa como se mais nada existisse, como se a pessoa tivesse aquele tivesse, flow, aquele entusiasmo. Sim, o flow, talvez. Gosto muito desse estado. Mas quer dizer, é muito difícil essa pergunta. Não tenho assim um estado emocional preferido. Eu não sou, pronto, já disse há pouco, não gosto muito daquela ideia do positivo e negativo. Isso. Gosto da ideia do agradável e do desagradável. Eu não tenho grandes problemas em viajar pelo desagradável. Isso. Também, ou seja, eu também gosto dessa fase, chama-lhe mais melancólico, ou desses processos em que passas por fases um pouco até mais depressivas. É super importante. Que são transformadoras. Aliás, estas perguntas é mesmo, porque nós defendemos aqui que as visões são funcionais, adaptativas, é mesmo então para causar esse dano, essa dificuldade, porque há pessoas aqui que dizem que a emoção favorita é a raiva. Ou ansiedade, ou seja, pois, por exemplo... isso não diria, mas eu acho que essa parte do flow, do estar assim motivado, apaixonado, envolvido, engaged, não é? Aquela coisa, o engaged, nós não temos é uma coisa que engaged. Gosto mesmo. Está mais do que respondido. Agora, para terminar, qual é o teu livro favorito? Ou, é sempre o favorito, eu vou tirar este peso do favorito, um livro que tu recomendas às pessoas, e pode ser sobre a tua área do sono, ou pode ser um livro até de ficção, um livro que tu gostes e que recomendas. Olha, dentro da minha área do sono, eu costumo recomendar um livro da Arianna Huffington chamado A Revolução do Sono. É um livro super interessante. Bom, quem já me ouviu em podcast vai achar, bom, ela está sempre a recomendar este livro. mas dentro da minha área é porquê? Porque ela partilha a sua experiência pessoal, que eu também acho bastante relevante. No sentido em que ela desvalorizava bastante o sono e depois teve um acidente, desmaiou de exaustão, um burnout, e ao desmaiar bateu com a cabeça e, portanto, correu perigo de vida. E a partir daí mudou radicalmente a atitude face ao sono e fez um livro que é quase uma entrevista a vários especialistas do sono, onde ela sintetiza as coisas essenciais e ao mesmo tempo dá aquele toque motivador para protejam o vosso sono, porque podem correr perigo de vida, como também lhe aconteceu a ela. Isto dentro da minha área. Depois, assim, livros do coração, como eu costumo dizer, que eu acho que fazem todo sentido. Não escolho um livro, mas escolho um autor, que é o Miguel Esteves Cardoso. Porque do ponto de vista das emoções, eu acho que ele é um gênio
de como consegue pôr em palavras, às vezes, coisas que todos nós sentimos e que não conseguimos explicar. E, portanto, não tenho um livro preferido dele, mas sou uma leitora ávida, adorava conhecê-lo e saber como é que ele dorme. Mas, não, estou a brincar. Não avaliar o seu sono. Porque, enfim, uma pessoa tem que dormir bem para ter aquela genialidade de escrita e realmente é assim alguém do coração. Ótimo, muito bom. Pergunta final, onde é que te podem encontrar os teus serviços, a tua clínica? Pois é, falámos muito pouco sobre isso. Olha, o site é psicologiadosono.com. A clínica é fácil porque tem o meu nome, Clínica Teresa Rebelo Pinto, Psicologia e Sono. Fica neste momento ali no Campo Grande, junto à Rotunda de Entre Campos. E embora tenhamos depois colaboração com outros grupos pelo país fora, com outras clínicas, e o nosso foco é exatamente esta ligação entre sono, saúde mental, bem-estar. Trabalhamos na parte clínica com organizações e empresas, temos projetos na comunidade, nas escolas, enfim, temos assim um conjunto de atividades que atuam em diferentes contextos, tudo focado nestas 3 dimensões. Então, quem nos estiver a ouvir, nós temos assim ouvintes de todo tipo de background profissional académico. Então, se eu tiver algum tipo de distúrbio ou insónias, ou se eu trabalhar em contexto escolar ou corporativo, eu posso recorrer aos teus serviços, da tua equipa, e tu facilitas os mesmos, é isso? Ou mesmo que não tenham um problema. Por exemplo, nós fazemos há um serviço que é exclusivo da nossa equipa, que é o check-up sono, que é algo que depois posso abordar noutra altura, mas o check-up sono, quem queira saber mais, entra em contacto connosco que explicamos. É algo que pode ser feito individualmente ou em grupo. Portanto, para as empresas tem sido muito interessante, porque nos permite fazer uma avaliação global da qualidade de sono naquelas pessoas daquela empresa e depois propor estratégias específicas, em vez de ser a tal receita mágica, dizer assim, olha, na sua empresa os colaboradores sofrem particularmente desta dificuldade e portanto o que nós podemos trabalhar convosco é isto ou aquilo. Portanto, dá assim uma espécie de Sleep Quality Index, não é? É quase, mas é um questionário que é feito? É um serviço que envolve várias etapas, é muito personalizado, portanto tem ali uma equipa de especialistas, um back-office muito complexo e que envolve questionário, envolve entrevista e envolve relatórios personalizados, tanto para o colaborador como para a empresa, um relatório de grupo. E tem tido muito sucesso e espero que continue a ter. Certamente, cada vez mais. E permite, ou seja, avaliar a qualidade de sono antes dos problemas aparecerem. Era por isso que eu dizia, isto permite uma atitude muito mais preventiva. Estamos muito contentes com o check-up do sono. Olha, parece muito interessante. Teresa, obrigado por teres aceito o convite de estares aqui. Aprendi aqui muito sobre o sono e espero que também tenham aprendido. E até à próxima. Obrigado, Teresa. Obrigada. Obrigado a todos e vemos no próximo episódio. Então.